Como um país que foi exemplo de liberdade no continente latino-americano virou hoje o país com maior índice de miséria? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Haiti é um país localizado no Caribe, sendo, portanto, parte do continente americano, e teve sua história marcada por muito colonialismo. É um dos países mais pobres do mundo e tem um baixíssimo índice de desenvolvimento humano, mas nem sempre foi assim. Para entendermos como tudo começou, precisamos voltar lá em dezembro de 1492, quando Cristóvão Colombo chegou à ilha onde está o país. Esse foi o primeiro passo para a colonização espanhola da ilha, que perdurou por mais de 200 anos e teve exploradas suas jazidas de ouro e grandes plantações de açúcar. Entretanto, depois que acharam terras muito maiores e mais rentáveis, os espanhóis começaram a perder o interesse aos poucos. Isso abriu espaço para piratas de diversas nacionalidades irem explorar aquelas terras, principalmente de origem inglesa e holandesa. Mas foram os franceses que acabaram influenciando mais a ilha, tomando grandes porções mais a oeste, onde hoje está o Haiti. Foi em 1665 que Luís XIV, rei da França, nomeou o local de Saint-Domingue, a primeira evidência de consolidação do seu poder. Um pouco mais tarde, em 1697, o governo espanhol transferiu formalmente a posse de um terço ocidental daquela ilha para o governo francês através do Tratado de Ryswick. Mais um passo importante para a formação do país como conhecemos hoje. Por estar agora totalmente sob seu controle, a França fez grandes investimentos em Saint-Domingue, o que a tornou extremamente lucrativa. Nenhuma outra região do Caribe trazia mais retorno para seus administradores, e quase um século depois já dominava 75% do mercado de açúcar no mundo. Uma pequena região de uma pequena ilha do Caribe se mostrava uma verdadeira joia da coroa francesa. A Pérola das Antilhas, apelido dado àquele território, chegou a dominar, nesse mesmo período, outros mercados mundiais, como o mercado do café, do tabaco, do cacau, do algodão e do índigo. Um ponto importante a se frisar é que, assim como a maioria das outras colônias por todo o continente americano, essa produção vinha da mão de obra escrava. Nas décadas de 1780 e 1790, um terço dos escravos africanos que passavam pelo Atlântico iam direto para Saint-Domingue. A expectativa de vida era de 21 anos e, dentre aqueles que sobreviviam à extenuante viagem, muitos não conseguiam viver mais de 3 meses após desembarcarem. Não bastasse as doenças às quais não estavam preparados, eram submetidos a trabalhos insanamente pesados, além de episódios de crueldade por parte dos colonizadores, o que incluíam vários métodos de tortura. Mas, coincidência ou não, um fato histórico significativo estava acontecendo nessa mesma época, por ironia do destino, bem na terra dos colonizadores. O ano era 1789 e o fato era a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses ideais começavam a chegar bem aos poucos àquela ilha tão cheia de escravidão, crueldades e assassinatos. Foi logo 2 anos depois da Revolução que um jamaicano chamado Boukman liderou a primeira revolta em uma fazenda. Seus primeiros atos foram queimar plantações e assassinar os europeus da região, se tornando o estopim para o início de uma guerra civil. Napoleão enviou suas tropas para conter os movimentos, resistindo durante 12 anos aos ataques dos civis revoltosos. No primeiro dia do ano de 1804, entretanto, essa situação mudou. O Haiti declarou sua independência e teve seu primeiro governante, Jean-Jacques Dessalines, que iniciou um governo geral, mas logo se tornou o imperador Jacques I do Haiti. Uma das suas principais ordens, o evento conhecido como Massacre do Haiti, que foi a morte de 5.000 homens, mulheres e crianças entre fevereiro e abril de 1804. Todo esse processo de independência foi custoso mesmo para os habitantes do país. Não só plantações e edificações foram destruídas, mas principalmente a perda de centenas de milhares de vidas. A crueldade demonstrada durante o processo de luta e após a independência também foi considerada uma brutalidade pela maior parte das nações do mundo. Com isso, o país se viu em uma situação de total isolamento. Esse isolamento foi tamanho que nações como Portugal e Espanha criaram um verdadeiro bloqueio para que nenhum haitiano tivesse contato com outras colônias, a fim de evitar que esses ideais se disseminassem. Em uma situação de desespero, principalmente por conta do isolamento, o presidente do Haiti, em 1825, Jean-Pierre Bouyer, assinou um acordo com Carlos X da França. Uma redução pela metade das tarifas alfandegárias e a indenização de 150 milhões de francos em troca do reconhecimento diplomático. Isso seria uma forma de compensar as terras e os escravos perdidos pelos produtores franceses, mas nunca se falou sobre as vidas perdidas.
Mas havia um outro detalhe. Carlos X havia posicionado navios de guerra para pressionar o presidente haitiano, uma manobra bem comum entre os grandes governos centrais. Assinado o acordo, surge uma nova pergunta. Como pagar a indenização? O governo haitiano somente recolhia 1/10 desse valor anualmente, o que o obrigou a pegar um empréstimo para pagar a primeira das 5 parcelas. Quem emprestou? Um banco francês. 30 milhões de francos foram emprestados a fim de pagar a primeira parcela da dívida. Uma curiosidade sobre isso? Em 2013, um grupo anunciou que denunciaria o banco público Caisse de Dépôt, dizendo que se beneficiaram do tráfico de escravos no Haiti, tendo recebido o equivalente a 21 bilhões de dólares, valores atualizados na data de 2013, entre 1825 e 1946, mais de um século pagando dívidas. E como chegou a esse ponto? Como foi que demoraram tanto para pagar aqueles 30 milhões de francos de 1825? Simples, somente nessa primeira parcela descontaram 6 milhões como taxas bancárias. Como exemplo de um bom planejamento central, isso significou que somente 24 milhões foram pagos aos bancos, e agora o Haiti já devia 36 milhões à França. Pode parecer muito confuso, mas é assim com qualquer tipo de planejamento central. Tudo piorou com o país perdendo parte do seu território para a recém-criada República Dominicana, precisando se endividar mais para pagar as dívidas já existentes. O Haiti recorreu aos bancos americanos e alemães, todos com exorbitantes taxas de juros. Esse foi mais um passo rumo à pobreza extrema do país. Como se todos os problemas não fossem suficientes, fatores ambientais também castigam o Haiti, a exemplo dos terremotos e dos chamados ciclones tropicais. Em 2021, um ano que começou com a população ainda sofrendo pela crise do bichinho chinês, ocorreu, em agosto, um terremoto seguido pelo furacão Grace. Isso piorou de forma assustadora a crise humanitária pela qual passa o Haiti. Além disso, facções causam terror por todo o país. Esse ano, os ataques pioraram, com casas de civis sendo incendiadas simplesmente por estarem em uma zona de gangue rival. A violência é tanta que comboios de suprimentos são atacados e roubados pelos criminosos. Nem mesmo o Centro de Ajuda do Médicos Sem Fronteira foi perdoado, e precisaram se retirar de Martissant, um bairro de Porto Príncipe do qual nem a própria polícia consegue atuar. A própria política, bagunçada desde sua origem, é extremamente volátil. 1/3 dos presidentes foram assassinados. O último, inclusive, também ocorreu em 2021. Foram 15 golpes de Estado e 8 tentativas mal-sucedidas nos últimos 70 anos. Isso impossibilita que o país consiga se estabilizar minimamente para poder avançar com bons planos de crescimento. Afinal, qual país quer fechar contratos com um país com tantas mudanças bruscas e sem quaisquer garantias? O turismo é também extremamente difícil, com índices de violência nas alturas. A agricultura, outrora forte, hoje está enfraquecida com o solo pobre, depois de tanta exploração e baixo investimento em reconstrução. Tudo isso transformou um país que foi o segundo do continente americano a se tornar independente, atrás apenas dos Estados Unidos, em um país tão problemático. Uma independência motivada pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, mas que, tal qual a própria Revolução Francesa, não aplica nada disso. O principal é que o povo não tem qualquer liberdade para viver, estando rodeado pela violência promovida por atitudes falhas do planejamento estatal. Os ideais de liberdade foram deturpados tão somente para realizar uma mudança em que o agredido virou o agressor. Um Estado formado e influenciado diretamente pelas grandes potências deixou o próprio povo na miséria pelo próprio planejamento. A própria forma como os outros governos utilizaram de ameaças e de violência direta para recolher dinheiro mostra o quão importante é reconhecer a liberdade. Dinheiro roubado de um governo que roubou o dinheiro da população. Esse é o grande exemplo de como as coisas funcionam até hoje. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por R2L2, revisado por Paulo Almeida e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!